Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar como funciona a multiplicação de matrizes. Ao contrário da divisão e da subtração, o cuidado que eu tenho que ter na multiplicação de matrizes é que ela não é feita elemento por elemento. A multiplicação de matrizes é feita linha por coluna. Então, cuidado na hora de for trabalhar a multiplicação, porque não basta pegar os elementos correspondentes e multiplicar, por exemplo, 1 vezes 0, 2 vezes 1, menos 3 vezes 2, menos 2 vezes menos 2 e assim por diante. Então, não é dessa forma que funciona a multiplicação de matrizes. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com multiplicação de matrizes? Primeiro, verificar se vai existir ou não a multiplicação de matrizes. Bom, quando que existe o produto de duas matrizes? Quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então vamos analisar aqui se vai existir o produto da matriz A pela matriz B. Vamos analisar que tipo que é a matriz A. A matriz A tem uma, duas linhas e uma, duas, três colunas. Então a matriz A ela é do tipo 2 por 3. A matriz B também é uma matriz 2 por 3. Então, como que eu verifico se existe ou não a possibilidade de multiplicar A por B? Eu destaco aqui as colunas da primeira matriz, que é a A, e destaco as linhas da segunda, que é a B. Se esses números forem iguais, existe o produto de matrizes. Nesse caso, esses números são diferentes, portanto, eu posso afirmar que não existe o produto de A por B. Bom, será que existe o produto da matriz A pela matriz C? Vamos verificar. A A nós já vimos que é do tipo duas linhas por três colunas. E a matriz C ela tem uma, duas, três linhas e duas colunas. Então ela é do tipo 3 por 2. Observe que nesse caso a quantidade de colunas da primeira é 3 e a quantidade de linhas da segunda também é 3. Então nesse caso se verificou uma igualdade. Então, existe o produto da matriz A pela matriz C. Então, nesse caso não existe, nesse caso existe. Mas como que eu faço esse produto? Vamos lá. Anoto aqui na ordem as matrizes. 1, 2 e menos 3, menos 2, menos 1 e 4, que são os elementos da matriz A, vezes 3, 4 e menos 2, menos 1, 2 e menos 3, que são os elementos da matriz B. Qual é o procedimento usado para fazer esse produto? Na primeira matriz, você destaca todos os elementos por linha, tá? Então, destaquei aqui todas as linhas da primeira matriz. Na segunda matriz, você destaca todos os elementos por coluna. Então, aqui nós temos duas colunas. Como é feita agora essa multiplicação? Distribuindo. Essa coluna multiplica essa linha, essa coluna multiplica, essa linha multiplica essa coluna, essa linha aqui multiplica essa coluna e essa linha multiplica essa coluna. Então é como se fosse uma distribuição de linhas da primeira por colunas da segunda. Bom, você disse então que é uma distribuição de linha por coluna, mas como que eu faço essa distribuição? Quem que é o primeiro elemento aqui na linha da primeira matriz? 1. Esse 1 vai multiplicar o primeiro elemento aqui, que é 3. Esse 2 vai multiplicar o segundo elemento, que é 4. Esse menos 3 vai multiplicar o terceiro elemento, que é menos 2, e assim por diante. Então, o primeiro elemento vai ser 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, menos 3 vezes menos 2. Então, esse é o primeiro elemento da minha matriz A vezes C. Então, aqui vai dar 3, mais 8, mais 6. Somando esses resultados, eu tenho 3 mais 8, 11, 11 mais 6, 17. Então, esse é o primeiro elemento da minha matriz AC. Agora, essa mesma linha com essa coluna. Observe o posicionamento. Ó. Linha 1 vezes coluna 1. Linha 1, coluna 1. Linha 1 vezes coluna 2. O resultado vai aqui na linha 1, coluna 2. E como? O primeiro que é 1 vezes o primeiro que é menos 1. O segundo que é 2 vezes o segundo que também é 2. O terceiro que é menos 3 vezes o terceiro que também é menos 3. Então aqui vai dar menos 1 mais 4
mais 9. Então, nós temos 9 mais 4, 13. 13 menos 1, 12. Onde mesmo? Linha 1, coluna 2. Não tem mais coluna para distribuir essa linha, então eu passo para debaixo. E aí o mesmo procedimento. Menos 2 vezes 3. Menos 1 vezes 4. E 4 vezes menos 2. Então, só recapitulando. Menos 2 vezes 3. Menos 1 vezes 4. 4 vezes menos 2. Então, aqui vai dar menos 6, menos 4, menos 8. Então, aqui nós temos menos 18. Então, esse elemento, onde que ele está? Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. E para finalizar, a segunda linha com a segunda coluna. Então, vai ser o menos 2 vezes o menos 1, o menos 1 vezes o 2 e o 4 vezes o menos 3. Então, nós temos menos 2, menos 12. Portanto, menos 4, menos 12, menos 16. Então, é dessa forma que eu procedo o produto de matrizes, sempre multiplicando linha por coluna. Bom, vamos fazer mais dois exemplos só para reforçar esse conceito e mostrar uma outra coisinha aqui com relação ao produto, tá? Então, dadas essas duas matrizes, vamos fazer aqui o produto de A por B. Primeiro passo, vamos verificar se existe o produto de A por B. Então, o A tem duas linhas por 3 colunas e o B tem 3 linhas por 2 colunas. Então, aqui é parecido com o exemplo que a gente citou. Eu tenho aqui 3 e eu tenho aqui 3, portanto, existe esse produto. Então, quando tem a igualdade, o produto existe. E aqui tem uma outra questão interessante também, que é o seguinte. Tá vendo esses dois números que sobrou? Esse aqui é o tipo do resultado. Então, percebam que naquele exemplo anterior, quando eu multipliquei uma matriz 2 por 3 para uma 3 por 2, que foi o mesmo caso, a matriz final ficou do tipo 2 por 2. Então, esse 3 com esse 3 mostra que existe, e esse 2 com esse 2 vai mostrar o tipo que vai ficar o meu resultado final. Então, eu já sei que quando eu multiplicar essas duas matrizes, o resultado vai ter que ser uma matriz do tipo 2 por 2. Vamos verificar. Então, quem é a matriz A? É 2, 1 e 3 na sua primeira linha, 0, menos 1 e menos 2. 1, menos 1 e 0, 1, 2 e 4. Qual é o procedimento mesmo? Linhas da primeira, sempre na primeira marca linha e sempre na segunda marca coluna. Então, destaquei. Vamos aos produtos. A primeira linha versus a primeira coluna. Então, vai ser o 2 vezes 1, o 1 vezes menos 1 e o 3 vezes 0. Então, esse é o primeiro elemento. Fazendo aqui os resultados, nós temos que esse primeiro elemento vai ser 2 menos 1 mais 0. Ou seja, 2 menos 1 mais 0 vai dar 1. O próximo, a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ser o 2 vezes 1 mais o 1 vezes 2 mais o 3 vezes 4. Então, nesse caso, nós temos 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 também vai dar 2. E 3 vezes 4 vai dar 12. Então, eu tenho 12 mais 2, 14. Mais 2, 16. Portanto, esse é o resultado do elemento que fica na linha 1, coluna 2. Não tem mais coluna, então passamos para debaixo. Esse vezes esse. Então, vai ser 0 vezes 1, menos 1 vezes menos 1, e menos 2 vezes 0. Isso vai dar 0, isso também vai dar 0. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, esse é o elemento que vai ficar aqui na minha linha 2, coluna 1. E agora, esse vezes esse. Então, vai ser 0 vezes 1, menos 1 vezes 2 e menos 2 vezes 4. Então, o que nós temos? Isso dá 0, isso dá menos 2, isso dá menos 8. Então, temos menos 8, menos 2, menos 10. Portanto, esse é o resultado final do produto de A por B nesse caso. Bom,
Vamos fazer ainda, para efeito de comparação, o B por A. Vamos verificar se existe o produto de B por A. Bom, a matriz B ela é do tipo 3 por 2 e a matriz A é do tipo 2 por 3. Então, observem, número de colunas e número de linhas tem a igualdade. Então, existe esse produto e o resultado vai ser uma matriz de que tipo? 3 por 3. Bom, então vamos lá, é sempre na ordem. 1 e 1, menos 1 e 2, 0 e 4. Essa é a minha matriz B. É sempre na ordem, tá? B primeiro, depois A. Vezes A, 2, 1 e 3, 0, menos 1 e menos 2. Próximo passo. Na primeira, eu marco as linhas. Então, marcadas as linhas da primeira. Na segunda, eu marco as colunas. Então, sempre é linha da primeira com coluna da segunda. Então, dá para perceber que aqui tem 3 linhas marcadas e aqui tem 3 colunas marcadas. Realmente, o resultado final vai ser 3 por 3. Então, vamos lá. Esse vezes esse. Vai ser quem? 1 vezes 2 e 1 vezes 0. Esse vezes esse vai ser 1 vezes 1, 1 vezes menos 1. Esse com esse vai ser 1 vezes 3, 1 vezes menos 2. Bom, então aqui já dá para a gente chegar no resultado da primeira linha. 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 0 dá 0, então o primeiro elemento é 2. 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, então 1 menos 1 vai dar 0. 1 vezes 3 vai dar 3, 1 vezes menos 2 dá menos 2, 3 menos 2 vai dar 1. Tenho aqui o resultado da minha primeira linha, dá 2, 0 e 1. Mesmo processo, menos 1 vezes 2, primeiro com primeiro, segundo com segundo, mais 2 vezes 0. Menos 1 vezes 1 e 2 vezes menos 1. Menos 1 vezes 3 e 2 vezes menos 2. Então, nós temos menos 2, porque aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar menos 2. Então, juntando, menos 3. Aqui vai dar menos 3 e aqui vai dar menos 4. Então, menos 7. E agora a última linha. Então, essa aqui com essa. 0 vezes 2 e 4 vezes 0. 0 vezes 1 e 4 vezes menos 1. 0 vezes 3 e 4 vezes menos 2. Então, nós temos 0 vezes 2, 0, 4 vezes 0, 0. 0 vezes 1 dá 0, 4 vezes menos 1 dá menos 4. 0 vezes 3 dá 0, 4 vezes menos 2 dá menos 8. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que, mesmo que exista o produto de duas matrizes, A por B e de B por A, nem sempre esses produtos são o quê? São iguais. Aqui nem teria como comparar, porque o produto de A com B deu uma matriz 2 por 2 e o produto de B com A deu uma matriz 3 por 3. Na igualdade de matrizes, elas têm que ser do mesmo tipo. Bom, para finalizar, vamos verificar agora a questão da potência de matrizes, né? Como que eu faço a potência de matrizes? Será que existe a matriz A ao quadrado? Bom, o que eu tenho que tomar nesse caso é que A quadrado é A vezes A. Então, eu estou multiplicando a matriz A por ela mesma. Ou seja, uma matriz 2 por 3 vezes ela mesma 2 por 3. Vai existir o produto? Observe. 3 e 2 é diferente, portanto, não existe a matriz A quadrado. Existe a matriz B quadrado? Bom, B quadrado é B vezes B. Então, nós temos 2 por 2 vezes 2 por 2. Então, aqui nós temos a igualdade, portanto, existe o produto, né, de B por B, ou seja, existe o B quadrado, e o resultado final também vai ser 2 por 2. Nesse caso aqui, para existir potência de matrizes, obrigatoriamente
as matrizes têm que ser quadradas, porque se elas não forem quadradas, isso aqui não vai ser igual, né? Então, só vai existir a potência de matrizes quadradas. E como que fica o resultado de B ao quadrado, então? Da mesma forma como a gente fez os produtos anteriores. Coloco a matriz B e multiplico pela própria matriz B. Como é feito mesmo, destaco linhas na primeira e colunas na segunda. Então, como fica esse produto? Vai ser essa com essa. Vai ser o 2 vezes 2, 4 vezes menos 3. Essa com essa. 2 vezes 4, mais 4 vezes 2. Lembre-se que é sempre os termos correspondentes. Então, aqui fecha a primeira linha. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Menos 12 mais 4, menos 8. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Então, aqui 16. Fecha o resultado da primeira linha. Agora, a segunda linha. Essa com essa vai ser o menos 3 vezes o 2, mais o 2 vezes o menos 3. O menos 3 vezes o 4, mais o 2 vezes o 2. Menos 6, aqui também vai dar menos 6, portanto, menos 12. Aqui vai dar menos 12 e aqui vai dar 4, portanto, menos 12 mais 4, menos 8. Então, esse é o resultado de B quadrado. Toma cuidado que B ao quadrado não é pegar esse número e elevar ao quadrado dá 4, esse elevar ao quadrado dá 16, esse elevar ao quadrado dá 9 e esse elevar ao quadrado dá 4, tá? Então, toma cuidado com esses detalhes quando tem potência e multiplicação de matriz. Ela não é feita elemento por elemento, ela é feita linha por coluna.